Oi, gente! Hoje eu vim compartilhar com vocês o roteiro maravilhoso que eu montei junto com o guia Israel. Eu contratei por indicação de um colega para guiar a mim e o meu marido nos 6 dias que passamos em Presidente Figueiredo, que é um paraíso de cachoeiras e aventuras no coração da Amazônia. Eu combinei com o guia que eu faria as trilhas mais longas e pesadas concentradas em 2 dias, pois meu marido não faz trilhas, por isso ele ficaria no hotel descansando enquanto eu ia para as trilhas. Sendo assim, no segundo dia eu fiz a Cachoeira da Neblina de manhã, são 12 quilômetros ida e volta, e Circuito da Quira à tarde, mais ou menos 4 quilômetros de trilha circular. E no terceiro dia fiz o Circuito do Salto do Ipi, de 9 quilômetros ida e volta de manhã, e à tarde o Complexo do Irá de 8 km ida e volta. Caverna Refúgio da Maruaga é lindíssima, muito linda. Tem até um jacaré escondidinho num canto e morcegos. Não vou falar muito neste vídeo não. Ele está bem explicadinho, tem o nome dos lugares e as fotos e as filmagens. E eu fiz mais para facilitar para quem quiser ir para lá, para ver o que pode escolher. Está tudo concentrado num lugar só. E quando eu fui fazer o planejamento, estava muito espalhadas as informações. Então eu resolvi fazer esse vídeo por isso. E daí eu concentrei tudo o que eu fiz. Porque tem gente que vai para lá que faz 1 dia, 2 dias, 3 dias. Eu fiz 6. Então eu já coloquei os 6 dias num vídeo só. É para facilitar para quem quiser fazer uma programação, ver o que vai escolher. E daí a partir de agora só pontualmente eu falo alguma coisa quando achar que tem algo interessante para fazer uma observação. Senão vocês ficam assistindo por si só, ok? E na represa de Balbina é onde fica o restaurante do Mirandinha, e é onde a gente parou várias vezes para comer durante os trajetos, porque era sempre caminho entre uma cachoeira e outra. Inscreva-se no canal, curta, comente, compartilhe. Ative o sininho das notificações, pois assim saberá quando eu lançar outro vídeo, seja das coisas que eu tenho feito aqui em casa, que são muitas, ou das minhas viagens e aventuras por aí. Conto com você para dar relevância ao meu trabalho e ao meu canal. Muito obrigada! Esta árvore que se destaca por cima da floresta é da espécie Angelim. Ela costuma ser uma árvore de grande porte que mede em torno de 40 metros. Mas é dessa mesma espécie a árvore mais alta da Amazônia, que fica na divisa entre o Amapá e o Pará, num local de dificílimo acesso. Mede 88,5 metros, muito alta mesmo. Esse local que o Israel está apontando com o facão, onde está a sombra do facão ali em cima, é onde ficam essas pinturas rupestres. Mas eu, que vi de perto ali, para mim parece mais um riscado de carvão. Não me parece coisa muito antiga, não. Quero saber de vocês. O que vocês acham dessas pinturas rupestres? Anotem aí nos comentários para eu saber. Neste vídeo eu estou deixando uma pincelada bem rápida de cada local que eu fui. Mas eu pretendo fazer outros vídeos com
com cada um desses locais por onde eu passei, com mais detalhes. Um vídeo assim mais bem explicadinho de cada um deles. Eu vou deixar na descrição o contato do meu guia, o Israel, que é muito bom, eu recomendo. E também os links dos equipamentos que eu uso para camping, para trilhas, essas coisas. Porque eu sou afiliada da Shopee. E os links podem ser usados para comprar qualquer coisa, não necessariamente o que eu estou indicando ali, mas qualquer coisa. É só acessar através do link e escolher o que quiser na Shopee. E daí vocês me ajudam, eu ganho uma pequena comissão de cada compra, sem que haja qualquer alteração no preço final do produto. Nesta mesma propriedade da Lagoa Azul fica o Fervedouro do Maranhão. Esse aqui é o fervedouro. Essa parte redonda, branquicenta, bem no meio, é onde é a nascente. A areia fica borbulhando ali embaixo, é muito engraçado de ver. Esqueci de tirar foto do tambaqui quando estava inteiro ainda. A hora que eu lembrei já tinha comido a metade. E estava maravilhoso, uma delícia. E é um prato típico lá da região de Manaus, Presidente Figueiredo. Atrás dessa cachoeira tinha muitas andorinhas. Elas são tão fofas e elas ficam posicionadas bem no local onde a água sai de cima da pedra. Difícil de entender como elas não caem dali, como a água não joga elas longe. Para chegar até a última cachoeira desse complexo do Mutum, tem uma trilha de mais ou menos uns 800 metros a partir do jacuzzi. Em Presidente Figueiredo, é comum as agências oferecerem serviços de hospedagem, passeios, traslados. As agências às vezes até podem buscar as pessoas em Manaus. O Israel mesmo, que foi o meu guia, também oferecia esse tipo de serviço, mas eu preferi fazer por minha conta a hospedagem e o transporte até Presidente Figueiredo. Então o que eu fiz? Eu aluguei a pousada pelo Booking, na verdade um hostel, eu fiquei no hostel da Mila. Eu fui de ônibus de linha até Presidente Figueiredo e para voltar para Manaus eu voltei de táxi. O táxi é uma boa pedida, não fica muito caro e eles buscam a gente no hotel e levam até Manaus e tem regularmente, todo dia lá. Sobre o hostel da Mila, onde eu fiquei hospedada, é muito bom. Ele é muito bonitinho por dentro, parece uma vilinha de casas, assim, uma gracinha. Só que o café da manhã, eles cobram à parte, na época era R$25 por pessoa. Eu achei meio caro, porque eu não costumo tomar um café da manhã muito elaborado, eu como coisa bem simples no café da manhã. Então o que eu fiz? Eu atravessava a rua, descia um pouquinho até a próxima quadra, tinha uma vendinha bem simples. Uma senhora muito simpática, se não me engano o nome dela era Kátia, e servia lá café da manhã, pão na chapa, coxinha, várias coisas, ficava super baratinho. Com R$7, R$8 cada um, a gente tomava um café da manhã super reforçado. Era muito bom mesmo. E a gente saía já prontinho de mala e cuia, pronta para trilha. Daí a gente ficava tomando café da manhã e o Israel passava ali mesmo no barzinho pegar a gente. Muito legal. Este parque é muito lindo, mas acessibilidade zero. São 240 degraus.
para chegar lá embaixo onde fica a Gruta do Raio. A gruta é lindíssima, dá para fazer cada foto maravilhosa, ainda mais que eu cheguei cedo e estava sozinha. Meu marido não quis me acompanhar, estava cansado e eu fui a pé e a distância era só de 1 quilômetro, mas é um subidão. Desde o hostel até o parque é uma subida só, não tem trégua. Essa é a vantagem de eu não ter contratado o guia para me buscar em Manaus, porque só quando eu cheguei em Presidente Figueiredo que eu descobri esse parque e valeu muito a pena ter ido. Inscreva-se no canal, clique no sininho das notificações, curta, compartilhe para que esse vídeo chegue a mais pessoas e deixe nos comentários a cidade de onde você me assiste.